Em um mundo onde o amor pode se tornar uma sombra e a verdade um labirinto, uma jornada começa com uma pergunta: o que acontece quando o coração some? Isabela, uma tradutora com um passado misterioso, é forçada a mergulhar em um caso que vai reacender uma chama antiga e ameaçar tudo o que ela conhece. Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Isabela entrou no escritório do milionário, Sr. Eduardo, com um misto de ansiedade e profissionalismo. Ele a recebeu com um semblante sério, quase sombrio. Isabela, preciso conversar com você sobre o Luiz, seu predecessor como tradutor. Ele desapareceu ontem à noite e não sabemos nada sobre ele desde então. Isabela sentiu um aperto no peito. Luiz era seu enamorado e a pessoa que mais a magoara no passado. Ela havia pensado que estava pronta para encarar o passado, mas agora sentia dúvidas. O que você está me pedindo, Sr. Eduardo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Preciso que você assuma o caso dele. É um projeto importante e não posso deixar que morra. Você é a única que pode ajudar. Isabela sentiu a tentação de aceitar, mas algo dentro dela parecia resistir. Qual seria o preço para se entregar novamente àquele mundo? Enquanto Isabela ainda estava imersa em seus pensamentos, uma faxineira se aproximou discretamente. Posso ajudar em algo, senhorita? Perguntou com um tom suave. Isabela se surpreendeu com a oferta inesperada. A faxineira, com seu uniforme simples e olhar gentil, parecia ter um conhecimento tácito da situação. Sem esperar resposta, ela começou a limpar a área ao redor, criando um silêncio confortável. Isabela sentiu uma onda de gratidão por aquela pequena gentileza em meio à turbulência. Talvez, naquele momento, aquela faxineira anônima fosse o contraponto humano que ajudaria a clarear suas ideias. Enquanto a faxineira trabalhava em silêncio, Isabela mergulhou em seus pensamentos. Luiz, seu enamorado, havia desaparecido e agora ela estava diante da chance de encontrar respostas. Sua mente começou a vagar pelas lembranças que compartilhavam, incluindo as noites em que Luiz a incentivou a aprimorar seus talentos linguísticos. Isabela dominava várias línguas em inglês, francês, espanhol e italiano, habilidades que a tornaram uma tradutora excepcional. A faxineira, percebendo que Isabela estava imersa em seus pensamentos, parou de limpar e se afastou discretamente, deixando sozinha mais uma vez. Isabela levantou os olhos e encontrou um bilhete na mesa, deixado provavelmente pela faxineira. Você é a única que pode trazer luz ao que está obscuro. Com renovada determinação, Isabela decidiu aceitar o desafio. Se Luiz havia desaparecido enquanto trabalhava nesse projeto, talvez ela pudesse encontrar pistas ou até mesmo Luiz explorando os mesmos caminhos. Ela se levantou, decidida a começar sua investigação, sentindo uma mistura de medo e expectativa. A possibilidade de redenção a impulsionava, mas também a ameaça de confrontar os demônios que ela pensava ter controlado. Isabela sentiu um arrepio ao ler o bilhete deixado pela faxineira. As palavras ecoaram em sua mente. Você é a única que pode trazer luz ao que está obscuro. Ela começou a refletir sobre seu passado, sobre a tragédia que a havia levado a se fechar em si. O desaparecimento de Luiz era um desafio, uma oportunidade de confrontar seus medos e demônios. Com a determinação renovada, Isabela começou a examinar o escritório de Luiz, procurando por pistas. Encontrou um caderno com anotações criptografadas e um pendrive com arquivos protegidos. Ela sentiu um surto de desconfiança. O que Luiz estava trabalhando que era tão importante? E por que havia desaparecido? Isabela hesitou, sentindo o peso da responsabilidade. Poderia estar se metendo em algo perigoso, algo que a levaria de volta às sombras do passado. Mas algo dentro dela insistia em seguir em frente, em busca de respostas. Ela respirou fundo e decidiu continuar investigando, mesmo com a surpresa e a desconfiança pairando no ar. Isabela sorriu discretamente para a faxineira, que lhe deu um aceno de compreensão antes de seguir seu trabalho. A mensagem no bilhete coava em sua mente. Você é a única que pode trazer luz ao que está obscuro. Sentiu um impulso de confiança e começou a organizar os papéis e documentos que Luiz havia deixado. Enquanto examinava os arquivos, notou que as anotações criptografadas continham referências a um projeto confidencial.
O pendrive, protegido por senha, parecia conter informações cruciais. Isabela decidiu levar o pendrive para o seu computador pessoal, esperando o decifrado. À medida que trabalhava, sua mente vagava entre o passado e o presente. A tragédia que havia marcado ainda ecoava em sua consciência. Mas, impulsionada pela determinação de encontrar respostas, Isabela mergulhou mais fundo na investigação, decidida a confrontar as sombras e encontrar redenção. A possibilidade de encontrar luz e desvendar o mistério a impulsionava. Seu coração batia mais forte, uma mistura de medo e esperança. Enquanto trabalhava no pendrive, Isabela notou que os arquivos protegidos continham informações confidenciais sobre vários clientes importantes do Sr. Eduardo. Ela percebeu que Luiz estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. A mente de Isabela começou a se perder nos labirintos do passado, relembrando a tragédia que a levou a se fechar ao mundo. A dor e a culpa ainda ecoavam em sua alma. No entanto, ao mesmo tempo em que sentia o peso da escuridão, Isabela notou que o milionário, Sr. Eduardo, a observava com interesse genuíno, como se percebesse o potencial oculto nela. Isso a fez questionar se estava disposta a renunciar à sua necessidade de redenção e se entregar à possibilidade de um novo começo, talvez encontrando não apenas respostas, mas também perdão e amor. Enquanto Isabela mergulhava nos arquivos do pendrive, sua mente começou a vagar pelas sombras do seu passado. A tragédia que a havia levado a se fechar em si ainda era uma ferida aberta, mas a determinação de encontrar Luiz e desvendar o mistério a impulsionava. Ela estava decidida a não se deixar abater pelas dúvidas e medos que a assolavam. De repente, seu computador emitiu um sinal de alerta. Alguém havia tentado acessar os arquivos protegidos. O coração de Isabela acelerou ao perceber que não estava sozinha na investigação. Ela sentiu um arrepio na espinha e começou a se questionar se estava preparada para enfrentar as consequências de suas ações. A possibilidade de se abrir ao amor e a um novo começo parecia cada vez mais distante, substituída pela necessidade de sobrevivência e redenção. Enquanto trabalhava no pendrive, Isabela não conseguia sacudir a sensação de que estava sendo observada. A mensagem da faxineira ecoava em sua mente: você é a única que pode trazer luz ao que está obscuro. Decidida a desvendar o mistério, ela se concentrou nos arquivos. De repente, seu computador emitiu um alerta de segurança. Alguém havia tentado acessar os arquivos novamente. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Estava sendo pressionada a desistir, mas sua determinação se fortaleceu. Ela decidiu confrontar o Sr. Eduardo sobre as informações confidenciais e o perigo que agora corria. Será que ele estava envolvido no desaparecimento de Luiz? A possibilidade a fez hesitar, mas Isabela sabia que tinha que seguir em frente. Isabela enfrentou o Sr. Eduardo, exigindo respostas sobre o pendrive e o desaparecimento de Luiz. Ele negou envolvimento, mas sua calma a perturbou. Enquanto discutiam, a faxineira que havia ajudado anteriormente passou discretamente por perto, lançando um olhar significativo. Isabela sentiu um calafrio. Aquela mulher parecia saber mais do que dizia. Determinada, pediu ao Sr. Eduardo que a deixasse continuar o trabalho de Luiz, agora ainda mais convencida de que estava no caminho certo. Mas, ao sair do escritório, não pôde deixar de se sentir observada, e a dúvida pairou. Estaria se aproximando da verdade ou se enterrando mais fundo no mistério? Isabela saiu do escritório do Sr. Eduardo com a sensação de que estava sendo observada. A rua movimentada do Rio de Janeiro parecia oferecer pouco refúgio. Ela acelerou o passo, perdida em pensamentos. A relação profissional com o Sr. Eduardo agora parecia uma parceria mais sólida, mas também mais perigosa. Enquanto caminhava, não conseguia deixar de pensar na faxineira misteriosa. Quem era ela? E o que sabia sobre o desaparecimento de Luiz? Isabela sentiu um arrepio na espinha ao lembrar da mensagem no bilhete: você é a única que pode trazer luz ao que está obscuro. Seus pés a levaram ao escritório de Luiz quase que por instinto. Precisava rever as anotações criptografadas e os arquivos do pendrive. Talvez se houvesse algo que ela havia perdido. Ao abrir o caderno, uma frase chamou sua atenção: a verdade está onde o medo não alcança. Isabela franziu a testa, confusa. Estava se aproximando da verdade ou se afastando?
E o que era mais perigoso, a escuridão ou a luz? Isabela caminhava pelas ruas do Rio, refletindo sobre os últimos acontecimentos. A frase talento não tem posição social ecoava em sua mente. Ela pensava em Luiz, um homem talentoso que havia desaparecido. Sua posição social não havia definido seu valor como pessoa. Ao entrar em seu apartamento, notou que o pendrive ainda estava em sua mesa. Decidiu continuar a investigar, apesar do perigo. A mensagem da faxineira misteriosa a impulsionava. Isabela se sentou em frente ao computador e continuou a decifrar os arquivos. De repente, sentiu um arrepio. Alguém havia entrado em seu apartamento enquanto ela estava fora. Seu coração acelerou, ela começou a verificar se algo estava fora do lugar. Encontrou um papel em sua mesa com uma única frase: "Você está mais perto do que pensa." O medo a invadia, mas ela decidiu não se render. A verdade ainda estava lá fora, e ela estava determinada a encontrá-la. Isabela decidiu não se deixar abater pelo medo. Reuniu as pistas e começou a analisar as anotações de Luiz novamente. A frase "a verdade está onde o medo não alcança" ecoava em sua mente. Ela pensou em todas as vezes que havia se sentido ameaçada e percebeu que o medo estava cegando. Decidida, Isabela começou a planejar seu próximo passo. Sabia que precisava estar mais perto do Sr. Eduardo para descobrir mais sobre o projeto confidencial. Enquanto refletia, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. "Confie em Rafael." Ela franziu a testa, sem saber quem era Rafael ou o que ele queria. Mas algo no tom da mensagem a fez sentir uma centelha de esperança. Talvez fosse hora de se abrir a novas possibilidades, de deixar o passado para trás e se arriscar. Isabela sorriu, sentindo um novo ânimo. Estava pronta para construir um futuro promissor, mesmo que isso significasse enfrentar a escuridão de frente. Muito obrigada a cada um de vocês por terem se juntado a mim nessa jornada sombria e emocionante. Se você curtiu desvendar os mistérios ao lado de Isabela, não se esqueça de explorar outros vídeos do nosso canal, cheios de surpresas e reviravoltas. E, como sempre, fica o convite para a próxima aventura. Nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.